passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, vamos ver se a gente finalmente entende que todo pecado tem consequências. Capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos condenado a ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a de Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabde. E fazendo com que se apresentasse a casa de Zabde, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela,
e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, e os seus bois, os seus jumentos e as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levaram sobre ele um montão de pedras, que permanecem até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Nós somos assim, no meio de uma vitória que Deus nos dá, levamos para casa os pecados de estimação. Deus está ali nos curando, nos livrando, nos purificando, nos enchendo de esperança, nos garantindo uma vitória, mas Ele também está nos dizendo: olha, eu não gosto disso, aquilo vai te destruir, isso aqui você tira da sua vida, mas levamos para a barraca aquilo que está condenado, aquilo que nos destrói, aquilo que acaba com a nossa reputação, com a nossa dignidade, com os nossos pensamentos, com o nosso caráter. Levamos e escondemos na barraca, onde ninguém vê, mas Deus vê. Quando Josué começa a se lamentar diante do Senhor, porque aquele povo para quem eles perderam aquela pequena batalha era pequeno, não tinha por que eles perderem. Josué começa a se lamentar, dizendo: mas Senhor, e agora? Deus é duro com ele. Levante-se. Por que você está prostrado aí sobre seu rosto? Israel pecou. Pecou, está sofrendo as consequências do pecado. Hoje pensamos que não sofremos mais consequências, mas sofremos sim. Sofremos as consequências do nosso pecado, porque a única coisa que nos afasta do plano de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, continua sendo o pecado. Precisamos nos livrar. Deus diz aqui: vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Que coisas condenadas você tem guardado embaixo da sua barraca? Sites, apps, jogos virtuais, mentiras, eu não sei, mas Deus sabe. Capítulo 8. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei. Exceto que dessa vez vocês poderão saquear os seus despojos e os seus gados. Ponha emboscadas a cidade por trás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou à noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim, fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isso que eu estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, e a oeste da cidade de Ai,
Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam, ele e os anciãos de Israel, diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente à cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel à batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixando a cidade aberta, e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas até hoje. Enfocou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que permanece até os dias de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que ele já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levaram a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, e a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado
que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Depois que o povo finalmente se livra, tira do meio deles aquilo que é condenado. O povo não, né? O povo, né? Porque foi Acã quem levou as coisas. Mas o povo tira aquilo. Aquela cidade que antes tinha destruído, antes tinha vencido a batalha, essa cidade aqui é derrotada. E às vezes a gente pode olhar assim para a palavra e falar, nossa, por que tinha que destruir toda a cidade? Porque homens, mulheres, tudo que havia na cidade foi destruído. Por quê? Por que isso acontece aqui? Que Deus mal, tantas vezes pensam assim. Mas Deus está nos dizendo que tem coisas que nós precisamos eliminar definitivamente da nossa vida. Tem pessoas que nós precisamos nos afastar definitivamente, porque elas nos levarão à destruição. Tem até famílias, lugares que nós precisamos cancelar do nosso mapa, tirar da nossa agenda. Mas o grande problema é que a gente fica alimentando essas relações e essas ações e essas escolhas que nos levam o tempo todo para a escuridão. Mas Deus é claro aqui. Quando você está a caminho dessa vitória, você precisa eliminar muitas coisas da sua vida, tirar muitas coisas da sua vida e pessoas também. E aí o capítulo acaba aqui, mais uma vez, nos trazendo de volta para o que mais importa, a palavra. Depois de tudo isso, Josué separa um tempo para ler toda a palavra. Bênção e maldição. Sabe o que é isso? Educação, instrução, inspiração, orientação. Bênção e maldição, segundo tudo que estava escrito no livro da lei. E aí ele dedica um tempo para passar tudo de novo, tudo que nós já lemos aí em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, em Levítico. Ele fez tudo de novo para o povo, para lembrar a esse povo qual é o caminho que se deve andar. Amém?